Alô amigos, hoje é 30 de novembro e eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. Eu vou fazer um pequeno estudo sobre a obra, ou parte da obra de Vilfredo Pareto. Vilfredo Pareto foi um grande matemático, engenheiro, economista, sociólogo, filósofo, um verdadeiro intérprete da alma humana do século XX, final do século XIX, início do século XX. Esse é o período de Vilfredo Pareto. Observem bem, o trabalho dele é complexo, mas eu vou tentar colocar, ainda que em lances rápidos, passar as primeiras imagens desse primeiro trabalho. Aliás, esse trabalho é muito fundamentado em cima da obra de Raymond Aron, As Etapas do Pensamento Sociológico, que é um livro espetacular. Eu aconselho que vocês tenham esse livro. Ele mastiga bem direitinho quem é Weber, quem é Marx, quem é Pareto. Vale a pena a gente começar o estudo desses autores por Raymond Aron. Esse é o recado por enquanto. Aproveitem. E, claro, não deixe de ativar o sininho das notificações. Inscreva-se no meu canal, Carlos Reis, e no link abaixo clique para ter o meu e-book. Até já! Pareto é muito conhecido no mundo econômico por conta das suas teorias econômicas, mas ele é mais conhecido ainda no mundo político e filosófico pelas suas posições e seus postulados, alguns muito importantes, talvez os mais importantes do século XX. Pareto nasceu em Paris, de origem italiana. Mais tarde ele vai fazer toda a sua obra e vai escrever tudo em francês e vai morrer na Suíça. Vilfredo Pareto, ele é contemporâneo de Max Weber, de grandes autores. Como disse, ele era um engenheiro de ferrovias, sociólogo e filósofo, que ficou famoso por 3 grandes sacadas. A primeira delas, na teoria econômica da utilidade ou felicidade, chamado ótimo paretiano. O segundo trabalho é na sua teoria política da circulação das elites, herdeiro de Gaetano Mosca nesse assunto. E por fim, a sua grande, talvez maior obra, a sua teoria filosófica sobre a natureza humana. Sobre a natureza humana, é de Pareto a ideia que os sentimentos e as emoções são ocultos pela razão. Ele volta seguidamente a esse tema. As suas obras mais importantes são o Curso de Economia Política, de 97, Os Sistemas Socialistas e o Tratado de Sociologia Geral, de 1916. São obras complexas, grandes, difíceis de entender. A teoria dos resíduos e das derivações representa o núcleo da natureza humana. Talvez aqui esteja a parte mais difícil de entendimento de Pareto. Dizia ele que a principal característica da natureza humana é a de se deixar levar pelo sentimento e apresentar justificações pseudológicas para atitudes tão somente sentimentais. Vou apresentar então rapidamente a teoria dos resíduos e das derivações. Esses conceitos são difíceis, prestem atenção. Quem me ajuda muito é Raymond Aron, já falarei mais tarde sobre ele. Os resíduos são os sentimentos ou expressões dos sentimentos inscritos na natureza humana. As derivações são sistemas intelectuais de justificação pelos quais os indivíduos disfarçam suas paixões ou dão uma aparência de racionalidade a proposições ou condutas que não são racionais. Repare, o Pareto volta seguidamente a esse tema. O homem não mudou nada desde o seu início e sempre cumpriu essa regra quase que genética. Pareto criou 6 classes de resíduos e 4 classes de derivações. Nós vamos nos preocupar nesse estudo aqui com as 2 primeiras classes de resíduos. São eles, então, os resíduos de primeira classe, o estilo das combinações, e os resíduos de segunda classe, a persistência de agregados. Veremos que esses princípios se opõem.
O instinto das combinações afirma que a tendência dos homens para relacionar ideias e coisas, para raciocinar bem ou mal. O homem sempre faz essa combinação. Ele tem o instinto de combinar, que provoca ações, justificações, teorias, e é o que que evolui a humanidade. É o resíduo que impulsiona a evolução e o desenvolvimento da sociedade. Os possuidores de resíduos dessa classe são inovadores, audazes, empreendedores e até revolucionários. Ao contrário, a persistência de agregados é a tendência humana para manter as coisas como estão. Claro que aqui encontramos os conservadores. Uma quarta classe que eu vou abordar rapidamente é da sociabilidade. Ele diz respeito à vida social, clubes, associações, partidos, reuniões, e isso sempre invoca lealdade e fidelidade. Aqui é um novo princípio, também o mesmo princípio conservador. E indo para a abstração das ideias, para as nuvens, a derivação é igual à ideologia. É o reino diáfano da abstração, da justificação, do apelo a entidades jurídicas, metafísicas, sobrenaturais. Por exemplo, democracia, história, justiça social, Deus. Quando apelamos para coisas muito abstratas, usamos esse recurso. As 4 classes de derivações são as das afirmações simples. As coisas são assim porque são assim. Aquela da autoridade, que é a mãe que diz assim: menino, se você não fizer isso, eu chamo seu pai. As entidades abstratas são aquelas que eu já falei, a democracia. E tem as provas das palavras, que é o discurso dos políticos. Que eles dizem um monte de besteiras e as pessoas não percebem. Aquilo ali são um amontoado de palavras. As derivações são justificativas, então. São o domínio das ideologias. Tem um caráter subjetivo e de persuasão. Alguém tem que ser enganado. Pareto ensinou que o homem é mais atingido pelos sentimentos e emoções do que pela razão. A verdade não é necessária para a sociedade. Basta-lhe a utilidade social.